não poderei eu fazer de vós, como fez este oleiro, ó casa de Israel. Não poderá o Senhor fazer conosco o que o oleiro faz? Se não está bom, deixa Deus quebrar. Deixa Deus quebrar e fazer de novo. Quero saudar a igreja com a paz do Senhor. Amém? Vocês podem assentar-se. Saúdo também os nossos irmãos, todos aqueles que estão nos assistindo aí pela internet. Que Deus abençoe você, onde você estiver nesse momento. Amados, desde que o pastor, o apóstolo, pediu para que eu trouxesse a palavra, eu já tinha algo no meu coração para falar. E aí, foi muito incrível, porque nessa semana, eu pensei muito em mudar a mensagem, em falar sobre outra coisa. Mas Deus ficava insistindo. É aquela mensagem que eu já havia preparado já há muito tempo e já preguei essa mensagem em outras congregações. Mas, olha, só para vocês verem, essa palavra eu preparei em 2017. E Deus me levou para falar essa palavra. Então, não teve jeito. Toda vez que eu ia ler algo, acho que eu vou pregar sobre isso. Não, voltava para isso aqui. Então, realmente é isso que Deus quer que eu fale essa noite. E se eu for dar um tema para a palavra, eu poderia falar o seguinte, que a palavra fala, procuram-se cristãos de caráter. Procuram-se cristãos de caráter. Ué, mas se está falando que procuram-se cristãos de caráter, é porque, infelizmente, nós podemos encontrar pessoas que se dizem cristãs e que não têm o caráter de Cristo. Então vamos lá para o texto base que fica lá em Gálatas, capítulo 5, verso 16. Na carta de Paulo aos Gálatas, quando nós lemos essa carta, eu acho linda todas as cartas de Paulo, né? E Paulo, ele vai sempre ensinando para cada igreja, ele tem um ensinamento. E o versículo aqui, obrigado, irmão. Eu vou ler para vocês na versão que eu copiei, meu caderno. Diz o seguinte: digo, porém, andai em espírito e jamais satisfareis as concupiscências da carne. Então, quando nós andamos em espírito, nós mortificamos a carne, ou seja, os desejos do nosso eu, do nosso ego. E por que é tão importante a gente falar sobre isso hoje, ter caráter, ter o caráter de Cristo? Porque nos dias atuais, o que nós vemos? Maldade, engano, corrupção, luxúria, vaidade, violência, imoralidade, egoísmo, até mesmo naqueles que deveriam nos representar, as autoridades, e até mesmo nas autoridades eclesiásticas também. Quantas pessoas se escandalizam por causa de líderes? Por causa de péssimos testemunhos que líderes dão, até mesmo por péssimo testemunho que pessoas que se dizem cristãs dão. Eu vou contar rapidinho aqui para vocês uma coisa que é até engraçado. Hoje, quando eu me lembro disso, eu acho engraçado. Quando eu conheci meu esposo, e eu falei para ele que eu era cristã, evangélica, sabe o que ele me disse? Ai, todo evangélico que eu conheço não presta. E eu ficava pensando naquilo. Mas como assim? Todo evangélico que eu conheço não... que eu conheço um pastor, não sei o quê, e ele... Ai, aquilo não é cristão, porque a vida dele isso, a vida dele aquilo. Olhem como o nosso testemunho é importante. Porque se nós somos chamados cristãos, nós somos o quê? Pequenos cristos. A palavra cristão vem do grego cristianos, o pastor, apóstolo,
Perdão, o apóstolo está aqui, ele pode me corrigir se eu estiver errada. Pequenos cristos. Ué, se nós somos pequenos cristos, então nós temos que ter as mesmas características de Cristo, as mesmas qualidades de Cristo. As pessoas têm que olhar para nós, como nós cantamos, né? Ele fala, eu escondo o rosto para que vejam a ti em mim. Então as pessoas têm que olhar para nós e ver quem? Cristo. E infelizmente hoje, isso já faz tempo, mas hoje, muitas vezes, a gente se decepciona e se escandaliza com pessoas que se dizem cristãs, mas não vivem como cristãos. Não vivem. Muito materialismo, muito ateísmo, até mesmo no meio da igreja, materialismo. E o que é o materialismo? O materialismo é uma doutrina que fala que a matéria é a essência de tudo. A matéria é importante. Eles não ligam para as coisas espirituais. É o material, é o que eu tenho. E o ateísmo, ele já nega a existência de Deus, principalmente de um Deus pessoal, que é o que a Bíblia ensina. O único Deus vivo, verdadeiro, que pode salvar. E hoje nós vemos isso embrenhado no meio das pessoas. Não vou dizer o ateísmo no meio dos cristãos, porque precisa pelo menos crer em Deus, mas muito materialismo. Muito. E nós ouvimos tantas coisas, tantas heresias, tantos falsos ensinamentos e falsas doutrinas. Por isso, nós precisamos entender o que é ter o caráter de Cristo. E por que nós precisamos ter o caráter de Cristo? Está lá em Efésios 4:33 a resposta. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Isso quer dizer o quê, amados? Que Deus quer que nós sejamos cada vez mais filhos parecidos com Jesus, com o mesmo caráter de Jesus, com os olhos de Jesus, com a mente de Jesus, com as qualidades de Jesus. É isso. Então nós precisamos amadurecer e chegar num ponto da nossa vida e falar como Paulo falou, já não sou eu quem vivo, mas é Cristo quem vive em mim. E como isso acontece? É de uma hora assim para outra? Não. Existem etapas que nós precisamos passar para ter o caráter de Cristo. E a primeira coisa é o arrependimento. Nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados, da nossa vida mundana. Então você que está aí em casa, repense tudo que você fez da sua vida até hoje. Será que estava de acordo com o que Deus quer de nós? Será que você tem mostrado às pessoas o caráter de Cristo? Será que nós aqui temos demonstrado o caráter de Cristo? Então, primeiro a gente tem que se arrepender. Se arrepender. Porque o arrependimento, ele verdadeiro, genuíno, ele vai gerar vida em nós. Não é aquele arrependimento de que, eu não devia ter feito isso, remorso, né? Eu não devia ter feito isso. E no dia seguinte está lá fazendo a mesma coisa. Não. Arrependimento genuíno. E o arrependimento genuíno leva ao quê? A conversão, ao novo nascimento, a mudança de rumo. Então eu me arrependo, chego diante do Senhor e me arrependo dos meus pecados, de tudo que eu fiz de errado, de desprezar as coisas de Deus, de não dar atenção às coisas de Deus, e peço que o Senhor venha morar em mim, reconheço Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, então eu passo pelo processo do novo nascimento. E com o novo nascimento, com a conversão, mudança de direção, eu passo a ser justificado. Justificado. Então todo aquele pecado que eu vivi antes é perdoado por Deus. Então eu não sou mais aquele velho homem, aquela velha mulher. Eu sou uma nova criatura.
E melhor, eu não sou mais criatura, eu passo a ser filho de Deus, filha de Deus. E aí, o milagre, o próprio Deus vem morar em nós. Que o Espírito Santo, ele não é Deus? É Deus. E aí se cumpre a profecia de Isaías, Emanuel. Immanuel, Deus dentro do barro, Deus dentro de mim e de cada um de vocês. O Espírito Santo, ele vem e habita em nós. Arrependimento, novo nascimento, que é a conversão, aí eu sou justificado, o Espírito Santo vem e passa a habitar em mim, e aí eu começo a minha caminhada. Crescer, amadurecer, rumo ao pleno conhecimento do Filho de Deus, rumo àquela estatura de maturidade, de varonilidade, porque nós passamos por fases também na vida cristã. A gente começa como um bebê, comendo, se alimentando de leitinho. E depois a gente vai crescendo, a gente começa a comer coisas melhores, e até que chega adulto. O adulto, o filho adulto, que é o herdeiro, que pode pegar a chave do carro e ligar e dirigir, porque ele já é maduro. Um pai não vai dar a chave do seu carro para uma criança de 5 anos. Ela não é habilitada, ela não é madura. Então nós temos que crescer para alcançar o caráter de Cristo, o caráter de Cristo. E se nós somos chamados filhos de Deus, então nós precisamos parecer com Jesus. Jesus, o primogênito, o Filho unigênito de Deus, mas o primogênito entre todos nós. E o cristão de caráter, ele sempre vai estar edificado na rocha, que é Jesus. Sempre. O cristão de caráter, o cristão que começa a entender que não é mais ele que vive, mas que é Cristo que vive nele. Ele vai cada dia mais edificar a sua vida na rocha, que é Cristo. E sabem o que é a palavra? O que significa a palavra edificar? Estabelecer bases seguras para um crescimento. Construir, fazer crescer. Então a gente não pode ficar parado. Agora eu já aceitei Jesus, já me converti, estou indo numa igreja, está ótimo. Não! Nós precisamos crescer, nós precisamos amadurecer, porque nós precisamos dar fruto. Tem muitas pessoas que acham que é o pastor que fica aqui na frente que tem que gerar ovelha. Mas quem gera ovelha é a ovelha. Então depende de nós, depende de cada um de nós, do nosso testemunho de caráter cristão, mostrar às pessoas aí do mundo quem é o Deus que nós servimos, e que Ele está em nós, e como é bom servir esse Deus, e saber que Ele está conosco todo o tempo, para que elas venham. O pastor não vai gerar ovelha, somos nós, ovelhas que precisamos gerar. Agora, sabe, apóstolo, qual é a meta do bom líder? É conduzir pessoas ao caráter de Cristo. Todo bom líder, o verdadeiro pastor, que tem o chamado pastoral, ele não faz aquilo simplesmente porque ele quer ficar em cima do púlpito, porque ele quer pregar, porque ele quer aparecer. Não. Ele quer levar as suas ovelhas a ter o caráter de Cristo. Aliás, não são nem suas ovelhas, são ovelhas de Jesus, que o próprio Jesus deixou para ele cuidar. Olha a responsabilidade, né, apóstolo? A responsabilidade de um líder é muito grande. Por isso que a meta tem que ser essa: levar
as pessoas, levar as ovelhas ao amadurecimento para que todas tenham o caráter de Cristo. Mas existe o cristão perfeito? Aqui, enquanto nós estamos neste corpo corruptível, não. Mas existe o cristão que busca a perfeição. E aquele cristão que busca a perfeição é aquele que sempre está se dirigindo rumo ao alvo e que atinge o propósito. E a gente tem falado tanto de propósito. Ele vai e atinge o propósito estabelecido por Deus. Não é mais o meu propósito, não é mais o meu desejo, não é mais a minha meta, não é mais aquilo que eu quero, mas é aquilo que o Senhor tem estabelecido para mim. E precisamos entender isso, amados. Precisamos entender isso. Porque foi isso que Jesus fez quando esteve aqui na terra. Jesus fez a vontade do Pai. Ele mesmo falou, a minha bebida e a minha comida é fazer a vontade do meu Pai. Tudo que Jesus fazia, ele fazia consoante a vontade do Pai. E na hora do Getsemane, até nessa hora, que eu acredito que foi o maior embate que Jesus teve ali, foi ele negar a si mesmo, a sua natureza humana ali, e falar, Pai, e ele falou, se possível, afasta de mim esse cálice. Porém, faça-se a tua vontade e não a minha. Às vezes, amados, é difícil a gente falar isso para Deus. É difícil. Tantas vezes eu já me vi em situações assim, onde é difícil eu parar. Ah, Senhor, faça a tua vontade. Seja como o Senhor quiser. Porque tem vezes que nós queremos que a nossa vontade seja feita. Que a gente acha que tem que ser como nós queremos. Acabamos de ouvir o testemunho aqui da Juliana. Deus poderia curar o Gabriel? Claro, ele tem todo o poder. Mas a vontade dele era outra. E muitas vezes, nós ficamos de birrinha, de beicinho com Deus. Eu quero tal coisa, Senhor. Senhor, se for da tua vontade, faça isso na minha vida. E se não for da vontade de Deus, estaremos lutando contra Deus. E eu não quero lutar contra Deus. Então faz parte do caráter do cristão querer atingir esse alvo. Querer fazer sempre a vontade de Deus, rumar ao propósito que Deus já estabeleceu para ele. Mas o que é caráter? Eu falei de caráter no começo, e o que é caráter? Caráter é a formação moral, a índole, o temperamento. É um conjunto de características, boas ou más, que distinguem uma pessoa. Modo de ser, modo de parecer. Quando a gente conhece a história de Jesus, e até mesmo aqueles que não conhecem a Bíblia, mas já ouviram falar de Jesus, o nome Jesus está associado a milagres, a profeta, a coisas boas. Agora, se eu falar aqui, citar aqui para vocês o nome de um criminoso, vamos pôr alguém aí que já partiu. O Chico Picadinho, era Chico Picadinho, né? Que chamava? Chico Picadinho, né? O que você vai associar quando lembra o nome dele? Que ele era um criminoso que assassinava pessoas. O maníaco do parque. Um criminoso que abusava das mulheres que ele ali sequestrava, que ele atacava. Então, o caráter é esse conjunto de características, né? Que podem ser boas ou más. Faz parte. Mas, quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor, passamos pelo processo do novo nascimento, é o caráter de Cristo que deve ser cultivado dentro de cada um de nós. Não é mais aquele caráter que nasceu conosco.
que pode muitas vezes ter características boas, mas isso tem que ser aperfeiçoado. E somente tendo o caráter de Cristo, nós vamos poder aperfeiçoar o nosso caráter. Espiritualmente, o caráter é uma marca ou um teor espiritual contido na alma, definido pelo novo nascimento. O novo nascimento, quando nascemos em Cristo, isso vai definir espiritualmente como será o nosso caráter. É uma marca que nós vamos levar para o resto da nossa vida. Agora, para ter caráter cristão, porque a gente já nasce com o nosso caráter, né? Cada um nasce. Mas aí a gente se converte, como eu falei, e temos que lutar, batalhar, crescer, amadurecer em busca do caráter de Cristo. Então nós precisamos de alguns passos aqui que eu quero compartilhar com vocês. O primeiro é a verdade. Para se ter caráter, é preciso da verdade. A verdade é o fundamento para o crescimento saudável. Efésios 4,15 diz: mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Cresçamos. Então, o caráter ele tem que ser adquirido. Caráter cristão. E nós temos que crescer para ter isso. Seguindo a verdade. Como nós podemos ter um caráter cristão se nós não seguirmos a verdade? Jesus é a verdade. Ele mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. A palavra é a verdade e Jesus é o verbo. Então nós precisamos andar na verdade e em verdade. Nós temos que basear a nossa vida na verdade, em Cristo, na palavra. Não podemos compactuar com a mentira. Porque Deus é verdade. Ele não tem pacto com mentira. Muitas vezes eu já ouvi pessoas falando: mas é uma meia-verdade. Não existe meia-verdade. Ou é verdade ou não é. Ou é verdade ou é mentira. E nós precisamos escolher de que lado nós queremos ficar. Do lado da verdade ou do lado da mentira. Então o nosso caráter tem que ser sempre baseado na verdade. Mas eu não vou falar, eu vou omitir, porque fale a verdade sempre. Você nunca vai se arrepender de falar a verdade, em amor. Olha o que ele fala, seguindo a verdade em amor. Não é para chegar também escancarar a verdade e pá, né? É em amor. Porque Deus é amor. Viva em verdade. Viva na verdade. E viva a verdade. Outro ponto. Nós precisamos de coragem. Josué 1,9 diz: não te mandei eu? Ser forte e corajoso. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Sabe, amados, é preciso ter coragem hoje em dia para viver uma vida com Cristo. É preciso ser corajoso. Para viver na contramão do mundo. Para você ver tantas coisas erradas e ter aquela opinião. Olha, não, é isso. Eu sigo Jesus. Eu não vou fazer assim. Mas todo mundo faz. Mas nós não somos todo mundo. Minha mãe falava isso para mim quando eu era pequena. Que às vezes eu pedia alguma coisa para ela. E ela falava, não, não, não. Mas mãe, todo mundo na escola tem. Você não é todo mundo. E nós não somos todo mundo. Aliás, nós não somos neste mundo. Então é preciso ter muita coragem para remar na contramão desse mundo.
para remar diante de tantas coisas que vêm aí e são oferecidas para nós, às vezes com uma capa tão bonita, mas que vão levar à morte espiritual, a morte da nossa alma e a morte do nosso físico também mais rápido. Mas aparecem, né, as coisas tão bonitas. Agora não temos mais, mas vocês lembram das propagandas de cigarro bem antigamente? Primeiro era aquele Marlboro, né? Aqueles homens fazendeiros laçando gado, todos de cavalo, e você via não só aqueles americanos fortes, né, tipo do Texas, ou então depois começou a vir os cigarros mais estilizados, né? Aí eram aquelas mansões, as pessoas dirigindo carrões, jatinhos, piscinas, isso e aquilo. É tudo tão bonito. Mas é um vício que faz mal para a nossa saúde física, mental e espiritual. É preciso ter coragem para dizer não quando alguém te oferece um cigarro de maconha ou quando alguém te oferece uma tragada de crack. É preciso ter coragem. E na Bíblia nós vemos tantos homens e mulheres que foram corajosos por amor à palavra de Deus, por amor a Deus. Imagine Noé. Deus fala para ele, você vai fazer um barco no meio do deserto. Né? Não tinha chovido. A Bíblia diz que não havia chovido ainda na face da terra. E aí Deus manda ele fazer um barco, porque Deus vai julgar a terra, vai mandar o dilúvio e vai destruir toda a humanidade. Só ele e a família dele vão permanecer vivos e um casal de cada espécie de animal também que iriam repovoar a terra. Imagine Noé construindo um barco no meio do deserto, sem chuva, e aquele povo descendente de Caim, esse velho tá louco! Onde que vai chover? Olha que céu lindo, maravilhoso, sem nuvens, olha que céu! Mas que história é essa que o Criador vai destruir tudo? E Noé não desistiu. Olha que coragem teve Moisés quando teve um encontro com Deus lá no Monte Sinai. Ele era fugitivo, né? Ele matou um egípcio e fugiu. E aí Deus vai lá no Monte Sinai, ele tranquilinho, tomando conta das ovelhas do seu sogro. E Deus vai lá, ele com 80 anos. Ô Moisés, eu ouvi o clamor do meu povo. Vai lá e fala com o faraó e liberta o meu povo. Hã? Eu? Mas eu não sei falar. E deu uma série de desculpas, né, para Deus. Então vai lá e faz, eu vou estar contigo. A Josué para conquistar a terra prometida. Que coragem! Eles não eram um povo guerreiro. Aquelas 12 tribos não sabiam guerrear, mas aprenderam. Que coragem dos profetas se levantar contra reis ruins, reis maus, e levar a palavra do Senhor sabendo que eles podiam ser mortos. Que coragem dos apóstolos de ir pelo mundo todo conhecido na época e pregar o evangelho. E que coragem de Jesus morrer por toda a humanidade. Então é preciso ter coragem. Se nós não tivermos coragem, nós não seremos forjados no caráter de Cristo. É preciso ter coragem para fazer a vontade de Deus. Porque nós queremos fazer a nossa, como eu já disse. É preciso ter coragem para resistir ao diabo e se sujeitar a Deus. Acho que a coisa mais difícil é a gente sujeitar o nosso ego, a nossa vontade ao Senhor. É aí que a gente entende que nós não temos mais o livre-arbítrio.
depois que recebemos a Cristo, é a vontade dele e é só a dele, única e exclusivamente a dele. E é preciso ter coragem. Mas eu quero te dar um alento. Como o apóstolo falou aqui, nós não somos daqueles que não têm esperança, nós temos esperança. E olha o que a Bíblia diz para nós, em 2 Timóteo 1,17. Porque Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Então Deus não te fez covarde. Deus te deu o espírito de ousadia. Resista ao diabo, resista à tentação, resista a este mundo, submeta-se a Deus e continue crescendo na graça e no conhecimento de Jesus. Terceira coisa que precisamos, perdão. É outra coisa difícil também. Mateus 6,14, o próprio Jesus diz, 6,14 e 15. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Vocês perceberam que Jesus coloca aqui se? É uma conjunção, um advérbio? Nem lembro, conjunção, né? É se. Se vocês perdoarem, vocês serão perdoados. Nós já fomos perdoados quando nós entregamos a nossa vida a Cristo. Daqueles pecados que nós já cometemos lá. Mas nós estamos sujeitos ainda a pecar, porque estamos neste mundo, nesse corpo. Agora, é muito fácil, né? Ai, aquele lá, ó. Apontar o dedinho. E esquece que tem 3 dedinhos aqui apontados para mim, né? Olha lá. Se a gente perdoa, nós seremos perdoados. Quantas vezes, Senhor? Pedro pergunta, quantas vezes nós devemos perdoar? 70 vezes 7. Isso é por dia, viu? Não é a vida toda, não. 490 vezes, se for preciso. Ou seja, indefinidamente. E não é também aquele perdão, eu perdoo, mas eu não esqueço. Isso não é perdão. Isso não é perdão. Perdão, perdoou, libere a pessoa. Perdoe, mesmo que ela não te peça perdão. Perdoe. Libere perdão. Porque se a gente não perdoar, a gente fica amarrado. Nós é que ficamos mal quando nós não perdoamos. O perdão é uma decisão. E para que nós cresçamos e possamos adquirir o caráter, um pouco do caráter de Cristo, nós precisamos perdoar. Ora, Ele não nos perdoou? Ele perdoou porque às vezes é fácil a gente pensar, né? Ah, mas eu não roubo, eu não tenho vício, eu não defraudo o imposto de renda, eu não sonego, eu sou um bom patrão, ou sou um bom empregado, sou um bom marido, sou uma boa mulher, sou um bom filho, sou um bom pai, sou uma boa mãe. Aqueles que estão ali na cadeia, aquele traficante, aquele bandido, aquele assassino, aquela prostituta, é fácil para a gente falar. Mas nós nascemos da mesma semente que eles, a semente do pecado. E todos, a Bíblia diz, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Mas a Bíblia também diz, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. O dom gratuito. Ele nos amou gratuitamente, sem que nós pedíssemos e sem que merecêssemos. Mas Ele nos amou de forma igual e morreu por toda a humanidade. Então nós precisamos também perdoar.
Perdoar para ser perdoados. Perdoar para nos livrar das amarras de mágoa, de amargura. E assim continuar na caminhada cristã. E o último passo, compromisso pessoal. Mateus 5,37 diz, Jesus também está falando aqui, seja porém a tua palavra sim, sim, não, não. O que diz tu passar vem do maligno. Cristão, amados, tem que ter uma palavra só. Ou é sim, ou é não. E cristão não volta atrás na palavra que falou. Se ele falou que é sim e ponto final. Não tem essa de que, olha, daqui 2 dias, olha, sabe o que é? Eu andei pensando bem, e eu acho que não é bem assim. Quando começa a falar não é bem assim, opa, acende o alarme aí. Porque ou é sim ou é não. Ou é sim ou é não, não existe em cima do muro. Eu ouvi uma vez uma piadinha de uma pessoa que estava em cima do muro e de um lado do muro. De um lado estava Satanás e do outro lado os anjos. E os anjos ficavam pedindo para aquela pessoa, pule para o nosso lado, pule para o nosso lado. E o diabo não falava nada, quieto. E a pessoa lá, em dúvida, em cima do muro, sem saber para onde ir. E os anjos, não, venham para o nosso lado, venha para cá, venha para cá. E eles vendo lá, e o diabo quietinho, de braço cruzado, não falava nada, não fazia nada. Daqui a pouco os anjos perguntam, você não vai falar nada? Não, não preciso, o muro é meu. Por isso que a gente precisa se posicionar. Por isso que a gente tem que se posicionar como cristão de caráter. Não ficar em cima do muro. Eu sou crente, eu sou cristão, mas e aí? Fala, mas quando está aí fora, a vida não condiz com o caráter de Cristo, com as qualidades de Cristo. Pois é dura essa palavra, mas nós precisamos entender, porque nós não temos tempo mais de brincar de cristão, não temos tempo de brincar de igreja, gente. Nós não sabemos o que vai acontecer no nosso país, no mundo. Nós sabemos sim, que um dia, em breve, o Senhor virá nos buscar. E todas essas coisas aqui serão passado. Mas enquanto estivermos aqui, nós temos que tomar uma posição. Foi como o apóstolo falou, temos que nos posicionar do lado de Deus. Custe o que custar, haja o que houver, venha o que vier. Essa semana eu estava conversando com o Luiz Cláudio. Falei, olha, tanta coisa acontecendo, Estados Unidos fazendo essas sanções, agora a OTAN também está querendo fazer, e se desliga o GPS, vai ser o caos. Mas eu não consigo me abalar, apóstolo. Não consigo. A gente que é funcionário público aqui em Taubaté está passando uma situação. O prefeito quer diminuir o nosso salário, quer tirar a nossa insalubridade, quer mexer no nosso salário. E eu não consigo me abalar, glória a Deus por isso. Porque eu sei que o Senhor Deus é o dono da história, minha, sua, de você que está em casa. E se você se posiciona ao lado de Deus, Ele jamais vai te abandonar. Ele estará conosco até a consumação dos séculos. Ou é sim, ou é não. Muitas pessoas morreram por se posicionar. Não tenha medo da perseguição. Não tenha medo de cara feia. Não tenha medo de ficar isolado. Eu e o Luiz Cláudio passamos isso direto. Direto. Muitas vezes. Em eventos que a gente vai de médicos, de veterinários, nós dois ficamos isolados, apóstolo. Aí eu falo para ele, você vê como eles não se misturam com a gente? E a gente vai, cumprimenta, fala com todo mundo, mas não tenha medo. É assim mesmo. É assim mesmo. Mas você tem que se posicionar. As pessoas têm que ver que nós somos diferentes. Não ser arrogante, orgulhoso. Porque eu sou crente. Eu sou melhor que você. Não. Mas a graça nos alcançou primeiro.
A graça nos alcançou antes. É por isso. Então tenha uma palavra só, tenha um compromisso. Tudo aquilo que você se propor a fazer, faça até o fim. Principalmente com as coisas de Deus. Porque Jesus foi até o fim por nós. E quando a gente entende a verdade, tem coragem, anda em verdade, é corajoso, perdoa verdadeiramente e assume o compromisso pessoal, toma uma posição, sabe o que acontece? O fruto do Espírito que habita em nós vai começar a aparecer na minha vida e na sua vida. E as outras pessoas vão olhar, mas é diferente. Eu quero aquilo que ele tem, que ela tem. Porque é assim, amados. E isso não é de nós, é de Deus. Aleluia! Agora, esta vida com Deus, ela pode até ter alguma coisa que queira imitar. Mas não vai para frente. Não vai crescer. Não vai dar fruto. A árvore boa dá fruto. Quer conhecer um crente verdadeiro? Veja se ele dá fruto. Efésios 4, 15 e 16, e já estou acabando. Mas, seguindo a verdade, cresçamos em tudo, daquele que é o cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda a junta, seguindo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para edificação de si mesmo em amor. Eu acho legal quando Paulo fala do corpo de Cristo. E ele faz uma relação, ele correlaciona com o nosso corpo. Cristo é o cabeça. Bom, você já viu algum corpo de nós aqui andar sem cabeça? Só se for alguma entidade maligna aí, né? Mas não tem como, porque a nossa cabeça está no nosso cérebro, é o que controla o nosso corpo. Então, Cristo é o cabeça da igreja, é o cabeça do corpo. E todas as partes têm que estar bem ajustadas, bem auxiliadas, bem fortalecidas, consolidadas, com o auxílio das juntas, né? Aqui, ó, uma junta. Joelho é uma junta. E cada uma coopera com a outra. Então, o pé vai cooperar para que eu ande. Os meus dedos do pé vão cooperar para suportar o meu peso. A minha mão vai cooperar com o meu braço para que eu pegue alguma coisa. É assim. Você faz parte do corpo de Cristo e quer crescer? Não adianta querer crescer sozinho. Tem que ter união, como o apóstolo falou. União. Unidade. Ser um. Nós temos que ser um. Um. O cabeça é Cristo. É Ele quem toma as decisões. É Ele quem decide. É Ele quem define. É Ele quem dá o propósito. E nós obedecemos o quê? A cabeça. Quando eu vou querer andar, isso, gente, é milésimos e milésimos de fração de milésimos de segundo. A gente nem percebe, mas é um comando que o cérebro dá. E aí, eu começo a andar. É assim. A gente obedece o nosso cérebro. E nós, que fazemos parte do corpo, se quisermos crescer, temos que obedecer o cabeça, que é Cristo. Então, o cabeça, que é Cristo, quer que andemos em verdade, que sejamos fiéis, que sejamos corajosos, que tenhamos compromisso, que tenhamos um alvo, que perdoemos. E assim nós vamos crescer juntos na estatura da varonilidade. Caráter de Cristo. Caráter de Cristo. Para falar como Paulo mesmo. Não sou mais eu quem vivo, é Cristo que vive em mim. E ter o caráter de Cristo é um tesouro. É um tesouro precioso que nós podemos acessar. Mas como? Como achar esse tesouro?
Como deixar que isso venha até nós e seja realidade na nossa vida? Jeremias 18, de 2 a 6. Levanta-te, desce à casa do oleiro, e lá eu te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. E como o vaso que ele fazia de barro quebrou-se na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos olhos do oleiro fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel. Não poderá o Senhor fazer conosco o que o oleiro faz? Se não está bom, deixa Deus quebrar. Deixa Deus quebrar e fazer de novo. Se precisa de conserto, deixa Deus consertar. É Ele quem sara as nossas feridas. É Ele quem fecha as nossas feridas. Eu fui para Cunha o ano passado. Fui numa excursão de um dia, bate e volta. E nós fomos numa olaria. E eu estava louca para ver, apóstolo, o oleiro. E como falaram, vai lá embaixo que o rapazinho vai fazer uma apresentação para vocês. E aí ele sentou e aquela roda, ele pegou o barro e começou a moldar com uma mão por dentro e uma por fora. E na hora eu lembrei dessa passagem. Falei, olha, isso é que Deus faz com a gente. Ele mexe por dentro e mexe por fora. É isso que Deus faz. E quando nós damos essa liberdade, porque a nossa vida já não nos pertence mais, ela pertence ao Senhor. E quando nós damos essa liberdade a Ele, Ele faz de nós conforme a vontade dEle. E a vontade dEle é que nós cresçamos e tenhamos o caráter de Cristo e sejamos testemunhas para este mundo que ainda não conhece Cristo. Precisamos parar de brincar de ser cristão. Nós precisamos nos decidir, sair de cima do muro, nos converter verdadeiramente, mudar da nossa direção, mudar de vida e guardar este tesouro dentro do barro, porque fomos feitos do barro. E temos este tesouro guardado dentro de nós, porque aprove ao Senhor ser desse jeito. Feche seus olhos. Você que está em casa também, feche seus olhos. Eu não sei como anda a sua vida com Cristo. Eu ultimamente tenho passado por muitas situações complicadas no meu trabalho, por causa de decisões de terceiros, né? Porque eu tenho uma chefia, tenho alguém acima de mim. E às vezes eu me pego falando com Deus, falando, Senhor, será que eu estou agindo da maneira como eu quero agir? Ou será que eu tenho me precipitado? Será que eu tenho agido de uma forma que não é a tua vontade, que não é aquilo que o Senhor tem para mim? E peço perdão. E está na hora de nós pedirmos perdão. E nós podemos pedir perdão, porque Deus está neste lugar. A presença do Senhor é sentida aqui desde o momento em que o culto iniciou, os louvores. Enquanto nós cantávamos e depois que o apóstolo fez aquele clamor pelo nosso país, eu tive uma visão de um cântaro cheio de água sendo derramado sobre o Brasil. E eu ouvi no meu espírito uma voz que dizia, é necessário que haja uma limpeza. E a limpeza tem que começar pela minha casa. Então é necessário, amados, que nós tomemos a decisão definitiva hoje, neste momento. E eu quero orar com você agora. Senhor meu Deus e meu Pai,
Glorioso Senhor, Criador de todas as coisas, das coisas visíveis e invisíveis, das coisas que entendemos e que não podemos entender. Quando olhamos o céu, Senhor, e vemos as galáxias, as constelações, as estrelas, os planetas. Quando vemos, Senhor, na TV aqueles documentários sobre o fundo dos oceanos, e aqueles seres que o Senhor criou e que estão ali, e vemos a maravilha da tua criação, Pai, eu me sinto tão pequena, porque o Senhor é maior do que tudo isso. O Senhor segura o nosso mundo, o nosso planeta nas tuas mãos. E nós somos tão pequenos diante de ti. E mesmo assim, o Senhor escolheu nos amar. Pai, eu não sei, Senhor, se como eu, muitas vezes, esses últimos tempos, andando até um pouco aflita, mas eu não sei, Senhor, se aqui ou se em casa ouvindo, Senhor, pela internet, se existem pessoas, Senhor, que ainda têm uma certa dúvida. Porque eu também, às vezes, Senhor, confesso, às vezes, Senhor, eu fico temerosa. E fico pensando onde que isso vai dar, como que isso vai acabar. Pareço Asaf, naquele salmo que ele diz que os ímpios, ele só vê os ímpios prosperando, ele só vê os ímpios se dando bem. Mas chega uma hora em que Asaf fala no salmo, então eu entrei no tabernáculo de Deus. E é na tua presença, Senhor. É na tua presença que nós devemos estar, sempre. E hoje, o Santo dos Santos foi aberto. E nós podemos entrar com ousadia, porque já fomos lavados pelo sangue de Cristo. E nós queremos, Senhor, renovar a nossa aliança contigo. Aquele que antes duvidava, que não duvide mais. Aquele, Senhor, que antes ainda sentia o mínimo de atração pelas coisas deste mundo, que não sinta mais, mas que sinta a sede e fome da justiça, que sinta a sede da água viva que jorra do teu trono, Senhor. Perdoa-nos, Senhor. Perdoa-nos muitas vezes, Senhor, a nossa incredulidade, a nossa teimosia, o nosso ego do tamanho de um boi, a nossa arrogância, o nosso orgulho. Nada somos sem ti, Senhor. Queremos crescer, Senhor, como corpo. Queremos dizer sim ao Senhor. Queremos andar em verdade. Queremos ser fiéis. Queremos ir sempre na meta, no alvo, no propósito que o Senhor tem para nós. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a sair de cima do muro. Ajuda-nos a escolher o teu lado. Ajuda-nos a nos posicionar, Senhor. Que realmente esta palavra que Paulo falou, que o Senhor já nos deu o espírito de ousadia, de amor e moderação, que isso seja rema na nossa vida, que seja verdade na nossa vida, que seja característica da nossa vida, a ousadia, o amor, a moderação, a fidelidade, todas as características de Cristo. E se houver, Senhor, algum resquício ainda em nós, que entristeça o teu Espírito Santo, arranca, Senhor, quebra e faz um vaso novo, como o oleiro faz um vaso novo. E faça, Senhor, da maneira como te agrada, da maneira que te satisfaz, da maneira que o Senhor possa sorrir e olhar para cada um de nós e dizer, ali vai o meu filho amado, e eu me alegro pela vida que ele leva comigo. Porque não tem tempo mais de brincadeira, Senhor. Chega de brincadeira.
O mundo precisa saber que nós somos de Cristo. O mundo precisa saber que nós somos servos, filhos do Deus vivo. O mundo precisa saber que nós fazemos parte do corpo de Cristo, a igreja, e que as portas do inferno não prevalecerão. Porque o cabeça é Cristo, o fundamento é Cristo, a rocha é Cristo. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai. Que sejamos dignos, Senhor, de ter o caráter de Cristo. Que sejamos dignos de ser chamados cristãos. E enquanto esperamos a Tua volta, nós queremos fazer a Tua vontade, Senhor. Haja o que houver, venha o que vier e custe o que custar. Para a honra e glória do Teu santo nome, Senhor. Que em cada vida aqui e naqueles que estão escutando pela internet, que haja uma nova chama ardendo dentro do coração, ardendo dentro da alma. A chama por procurar ser cada vez mais parecido com o Senhor Jesus. E dessa forma, dar fruto, fruto que permaneça e fruto que gere vida e vida em abundância, como o Senhor prometeu. Obrigado por este momento, obrigado pela oportunidade, Senhor. Obrigado por este culto maravilhoso, Senhor. Obrigado por cada vida aqui presente, cada família aqui, cada vida que está nos escutando pela internet. Obrigado pelos nossos irmãos, esteja com todos eles. Todos aqueles que estão sofrendo perseguições, que sejam corajosos, que tenham ousadia e que não desistam jamais. E que nós também jamais desistamos do Senhor. Para que no dia que estivermos face a face contigo, Senhor, possamos dizer, valeu a pena. Obrigada, Senhor. Toda a honra e toda a glória seja dada a Ti. Toda a honra e toda a glória, Deus Pai, a Deus Filho e ao Deus Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a nós.